Vamos lá, galera, então vamos seguir, ó, para você que fez agora a questão 21, questão pesada, né? Questão 21, método custeio custeio baseado em atividades ou custeio ABC, dependendo de como o seu professor explicava. Mas o importante é que você fez uma questão agora pesadíssima de cálculo e vai pegar uma sequência agora mais com leitura. Essa HP não vai funcionar na maioria das questões de agora até a questão 30, mais ou menos, até a questão 30. É mais leitura, sei, pá, marcou, não sei, passa, beleza? Então, olha só, professor Valmir Soares Júnior, esse canal é meu, você está aqui estudando para o exame de suficiência ou estudando contabilidade mesmo. Então, não esquece, se inscreve no canal se não for inscrito, já curte esse vídeo agora para não esquecer, já comenta de onde você está assistindo e manda para os colegas da facul, manda para a galera que está estudando, beleza? Então, se você já acompanha meu canal, sabe que eu gosto muito de contabilidade pública, então vamos lá, aqui é a questãozinha de contabilidade pública. Mas antes eu tenho que lembrar que o meu curso preparatório para o exame de suficiência está no ar. E você que tiver interesse em adquirir o curso com mais de 100 videoaulas exclusivas para vocês, materiais, resumos, revisões, listas, tudo, é só acessar o primeiro link da descrição ou o card que é para estar aparecendo em algum canto aqui do vídeo, beleza? Então vamos lá. Questãozinha, essa questão aqui, ó, foi a questão 22 na prova branca, 2019.2, a questão 23 na prova verde, a 24 na prova amarela e a 23 também na prova azul. Ocorre que, mais uma vez, quando se cobrou conhecimento em contabilidade aplicada ao setor público, se cobrou conhecimento sobre DECASP. Professor, o que é DECASP? Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Essas DECASP, você estuda elas facilmente, sem precisar pegar um monte de lei, um monte de norma. Você pega só o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o MCASP. E aqui eu tenho... O M ficou feio, né? Deixa eu ajeitar esse M aqui. Eu escrevo feio, mas quando fica muito feio, que até eu me incomodo, é porque ficou feio mesmo. Então, MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Professor, e as NBCs TSPs, as normas de contabilidade técnicas do setor público? Seguinte, as NBC TSPs, sempre que editadas, são agrupadas, agregadas, aglutinadas nesse documento aqui. Então, diferentemente da contabilidade geral, da contabilidade aplicada às empresas privadas, a contabilidade aplicada ao setor público, a contabilidade lá nascida do direito financeiro, lá da lei 4.320 de 64, essa contabilidade, que é a que eu mais gosto, ela é toda organizada num manual. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Se você não sabia disso, é importante saber. Quem atualiza esse manual é o Tesouro Nacional, ou STN, Secretaria do Tesouro Nacional. A STN divulga. E quanto é, professor? Quanto custa esse livro? Quanto eu vou pagar para adquirir esse livro que tem organizado por temas todas as NBCs TSPs? Você não vai pagar nem um centavo porque esse livro é gratuito. E você não vai ter nem o trabalho de procurar esse livro, porque o link da página do Tesouro, onde você baixa esse manual, tá aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Então, vem na descrição do vídeo, vai ter um link muito importante, que é do meu curso preparatório. Em seguida tem MCASP, Secretaria do Tesouro Nacional. Tem um linkzinho na frente, você clica, ou embaixo, você clica e acessa e baixa o manual mais recente. O manual do momento é de 2019, ele não sofreu alterações consideráveis para 2020, então a gente está com o manual 2019 porque não houve grandes alterações promovidas por edições de normas brasileiras de contabilidade técnicas do setor público, NBCs e TSPs. Então, para ajudar a contabilidade pública, baixa o MCASP. Eu me arrisco a dizer que 90% do que pode cair no exame de suficiência está nesse livro. O problema é que ele tem 400 páginas, mas aí é outra coisa, né? Se você for baixar esse manual e realmente for estudar nesse período, eu recomendo você estudar o manual, as partes 1, 2, 4 e 5.
E por que não a parte 3? Porque não interessa. É muito grande e também não tem muitas perspectivas de cair. Nunca vi cair questão da parte 3 em exame de suficiência. Então, parte 1, parte 2, parte 4 e parte 5. Dessas 4 partes já caiu. O que eu fiz aqui, tirar a parte 3 para você, vai lhe economizar umas 80 páginas, eu acho. Pelo menos já diminuiu uma parte. E a parte 4, que é a do PCASP, ela também não costuma cair muito não, mas é bom passar os olhos por cima. Parte 1, ó, parte 1, parte 2 e parte 5 são sem sombra de dúvida as partes mais interessantes, mais relevantes para o seu estudo. Então, sem mais delongas, eu já dei a explicação que eu tinha que dar, mas vamos passar aqui, ó. As demonstrações contábeis no setor público possuem como finalidade disponibilizar informação útil para subsidiar a tomada de decisão e a prestação de contas e responsabilização da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados. Interessante que isso daqui, ó, prestação de contas e responsabilização da entidade quanto aos recursos que lhe foram confiados, tudo isso pode ser traduzido hoje numa única palavra: accountability. Aqui é ele. Accountability. Accountability. Minha fluência no inglês é um negócio, você já me acompanha aqui no canal, sabe que minha fluência no inglês é um negócio incrível. Negócio incrível. Accountability. Essa única palavrinha, ela significa tudo isso daqui. Beleza? Só um adendo aí. Então vamos lá. A demonstração dos fluxos de caixa indicará as fontes de geração dos fluxos de caixa. Ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula aí tá estranho, porque parece que alguém pegou uma lista. Tipo assim, era assim. Indicará 2 pontos. As fontes não sei o que, ponto e vírgula. Os itens de consumo de caixa durante o período da demonstração contábil, ponto e vírgula. E o saldo de caixa e na data das demonstrações contábeis. Se você não estuda contabilidade pública, se você teve um professor de contabilidade pública não muito legal, eu dava aula de contabilidade pública nas universidades até recentemente e assim, não é porque a aula era minha não, mas sempre que eu falava, eu entendia perfeitamente. A aula era assim, era um espetáculo. Letra B. Mas a letra A, nada me chamou a atenção de ser muito estranho. Então, mas para mim, né, no caso, a letra A, não sei. Letra B. No balanço financeiro são demonstradas as receitas e a despesa orçamentária, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugado com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Para quem minimamente leu sobre demonstrações contábeis, vai perceber que esse texto aqui ele está correto. Mas aí fica um pouquinho complicado se você não estuda contabilidade pública, não estudou, não lembra, porque isso aqui, ó, demonstrações contábeis aplicadas em setor público é um assunto assim fundamental para o exame de suficiência. Se você não puder estudar toda a contabilidade pública, afinal você não vai conseguir, porque é muito grande, assim como ninguém vai estudar toda a contabilidade geral. Mas se tem um assunto que você não pode deixar de ver para o seu exame de suficiência, são demonstrações contábeis. Então vá por mim, faça uma leitura sobre pelo menos as demonstrações contábeis, que mais do que uma meia dúzia de vezes já se cobrou demonstrações contábeis no exame de suficiência. Então vamos lá. A letra B, então, como ele quer a incorreta, e a letra B eu sei que está certa, eu já elimino a letra B. No balanço orçamentário, é demonstrada a situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada em decorrência da utilização de superávit financeiro do exercício anterior para abertura de crédito adicional. Essa alternativa aqui eu achei muito bem bolada, porque ela fugiu do... Peraí que tem um negócio aqui só piscando. Deixa eu virar aqui o celular que está incomodando. Pronto. Essa alternativa C, ela fugiu de um clichê de perguntar se o balanço orçamentário evidenciará a receita e despesa prevista em confronto com a realizada, não sei o quê.
ela fugiu. Eles pegaram o parágrafo seguinte do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Eu posso lhes garantir que também está certo, então não é que a gente quer marcar. A letra D. A demonstração das variações patrimoniais evidenciará qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas que representam patrimônio público, bem como atos potenciais que são registrados em contas de compensação. Aí você está lendo aqui, né? Não sei o que, patrimonial, situação patrimonial, deve estar certo. Então, vamos supor que eu tenho um conhecimento intermediário em contabilidade pública, fiquei aqui entre a letra A e a letra D. Letra A e letra D. Um parêntese, se você quiser aprofundar seus conhecimentos em contabilidade pública, tem duas playlists aqui no canal muito boas. Uma é contabilidade pública para concurso e outra é de orçamento público para concurso, além de que eu tenho esses materiais em cursos também lá na Uneducar. Mais informações, acesse o meu site profvalmissoarejune.com.br, tá aqui embaixo o site, e você vai ver, clica lá na Uneducar e vai ver esses cursos que estão disponíveis lá. Mas, como a gente costuma fazer aqui, seguinte, eu trouxe a teoria, a norma para a gente discutir aqui e marcar com convicção qual é a alternativa correta, aproveitando para dar aquela revisada sobre demonstrações. Se você ficou chateada quando eu disse que era para ler sobre demonstrações, eu vou dizer que eu já imaginava, e para garantir que você não vai esquecer, eu já trouxe para a gente conversar um pouco sobre demonstrações contábeis. Na parte 5, demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, DCASP, do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, o MCASP, lembrando que ele tem, qual é o custo desse MCASP? Quanto é que custa o MCASP? Eu já disse. Qual é o valor? Quanto custa o MCASP? 0, gratuito, site, link que está na descrição. Tem como objetivo padronizar a estrutura e as definições dos elementos que compõem as DCASP. Tais padrões devem ser observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, permitindo a evidenciação, a análise e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público. Então, assim, no MCASP, a parte 4 é o PCASP, que é o plano de contas aplicado ao setor público. E a parte 5 é a DCASP, que são as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, elaboradas com base no PCASP, que é o plano de contas aplicado ao setor público. Na parte 5 do MCASP foi elaborada com base o que eu falei, o MCASP é elaborado com base nas normas, na NBC TSP 11, apresentação das demonstrações contábeis, NBC TSP 12, demonstração dos fluxos de caixa, NBC TSP 13, apresentação de informação orçamentária nas demonstrações contábeis, além da legislação aplicável, a Lei número 4.320 de 64, que, detalhe técnico, muito embora ela tenha sido aprovada como lei ordinária, com a Constituição de 88 e por tratar-se de matéria típica de lei complementar, a Lei 4.320, que é o nosso Código Nacional de Direito Financeiro, ela foi recepcionada pela Constituição Federal como lei complementar. E aí sim, a Lei Complementar 101 do ano 2000, que popularmente ficou conhecida como LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei 4.320 de 1964, esse 1 entrou aqui de atrevido, dispõe sobre as demonstrações contábeis em seus artigos do 106, 101 a 106 e apresenta a estrutura para tais demonstrações em seus anexos. Então vamos dar uma revisada sobre as DCASP. Vamos lá, uma por vez e já vamos eliminando as opções que estão incorretas. As opções certas, porque ele quer que o examinador que a gente marque a opção incorreta. Sobre balanço orçamentário. O balanço orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará também
as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as liquidadas, as pagas e o saldo da dotação. Aí a parte que nos interessa. Ó. É importante destacar que, em decorrência da utilização do superávit financeiro que é apurado no balanço patrimonial, sendo a diferença do ativo financeiro e do passivo financeiro, termos de contabilidade aplicados ao setor público. É importante destacar que, em decorrência da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais, quando apurado no balanço patrimonial do exercício anterior ao de referência, o balanço orçamentário demonstrará uma situação de desequilíbrio entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada. É uma coisa de cada vez. Primeiro que com essa definição a gente já vê que a letra C está correta. E se a letra C está correta, ela não é nosso gabarito. Mas como o professor não entendi merda nenhuma do que você falou, balanço orçamentário é um negócio que não tem na contabilidade geral. Lei 6.404 não tem. Para mim isso é novidade, nunca vi. Meu professor de contabilidade pública não dava aula que preste e não sei nem como é que vai. Seguinte, em resumo, o balanço orçamentário ele traz, em obediência ao princípio orçamentário do equilíbrio, ele traz um quantitativo de receitas maior do que o quantitativo de despesas. Melhor dizendo, maior ou igual. Porque o princípio do equilíbrio diz que as despesas autorizadas não podem superar as receitas previstas. Então tem que haver ali um equilíbrio. A lei orçamentária aprova despesas de, no máximo, o mesmo valor de previsão de receita. Você não pode, no documento, no balanço orçamentário, prever mais despesa que receita. Fixar mais despesa que receita. Ocorre que, de um ano para outro, às vezes, sobra dinheiro no caixa. Sobra dinheiro, sobra. Dinheiro de arrecadações, doações, receitas extra-orçamentárias, devoluções, rendimentos, uma série de fianças, aplicações de multas, uma série de motivos que faz sobrar dinheiro no caixa do órgão público. E esse dinheiro, quando encerra o ano e ele não tinha destinação no orçamento, ele foi uma sobra de recurso financeiro, ele vai para o outro ano incrementando essa receita. Mas perceba, isso daqui é um resultado financeiro, é o superávit financeiro. Ele não é um resultado o quê? Orçamentário. Aí entra dinheiro aqui do superávit financeiro e esse dinheiro é utilizado para autorizar novas despesas. Só que essa despesa, ela nasce de maneira orçamentária. E essa receita não é de natureza orçamentária, ela é de natureza financeira. De modo que as contas do Estado, do ente público, fecham. As contas fecham. Porque eu tenho dinheiro para aquela despesa. Mas na perspectiva do balanço orçamentário, eu tenho mais despesas orçamentárias do que receitas orçamentárias. Me acompanhou? Uma coisa é a despesa e a receita ser de natureza orçamentária, ter previsão na lei orçamentária e ser executado em contas orçamentárias. Se entra um dinheiro que é de natureza financeira, que veio do balanço patrimonial de outro exercício, afinal é de exercício anterior, esse dinheiro serve para usar para pagar a despesa? Serve. Só que a despesa ela tem que nascer de maneira orçamentária, tem que ser aprovado no orçamento. Então eu tenho mais despesas orçamentárias do que receitas orçamentárias. Justamente porque uma parte dessa receita não é orçamentária, ela é financeira. Por isso o tal desse desequilíbrio orçamentário. As contas batem, mas quando você olha só para o balanço orçamentário, está desequilibrado. Beleza?
E assim, essa explicação, você acompanha aqui há mais tempo, sabe que não tem um problema com isso. Mas eu nunca vi essa explicação em canto nenhum. Eu cheguei à conclusão lendo documentos muito técnicos da Câmara dos Deputados. Então, assim, é um raciocínio que foge, muitas vezes, de livros mais básicos. Então, não estranhe se você não encontrar essa explicação no MCASF, porque é uma questão muito técnica, mas o próprio manual ele é feito por servidores técnicos para operadores técnicos. Eu tenho acesso a muitos documentos e todo mundo tem acesso aos documentos, mas eu acabo aplicando muito e tendo que ler muito porque faz parte do meu dia a dia. Então, essa explicação aqui, se você não compreender plenamente, preferir... Não, professor, eu vou fazer o seguinte, pública só cai 2, 3 questões, eu não vou estudar a pública, vou chutar e seja o que Deus quiser. Vou correr para tentar matar as 30 questões nas outras. Beleza. Mas pelo menos nas demonstrações, dá uma lida nas demonstrações contábeis, pelo menos nesse capítulo que é a parte 5, vale a pena, tá? Então vamos seguir, sabendo que a letra A está descartada, porque ela está certa. Vamos lá, próxima demonstração é o balanço financeiro. Eu jurava que essa resolução de questão ia dar uns 10 minutos, mas como eu gosto muito de pública, e eu resolvi falar de todas as demonstrações como forma de resumo, para você não precisar ainda procurar isso, acabava ficando um pouquinho mais extenso. O balanço financeiro evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os ingressos e os dispêndios extra-orçamentários, conjugados com saldo de caixa do exercício anterior e aqueles que se transferem para o exercício seguinte. O balanço financeiro é composto de um quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada por fonte e destinação de recurso, discriminando as ordinárias das vinculadas. Os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários e as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes de execução orçamentária, destacando os aportes de recursos dos regimes próprios de Previdência Social, RPPS, e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte. No balanço financeiro, ninguém viu. Calma, cadê? O mouse me falhou agora. Ninguém viu. Seguinte, essa definição de balanço financeiro deixa muito claro o seguinte. Aqui o que importa é o dinheiro, certo? Só o dinheiro. Ah, professor, mas lá no balanço orçamentário, você disse que não misturava, tinha um negócio que era orçamentário e que era financeiro. Beleza. Lá só entra o que é financeiro. Perdão, lá só entra o que é orçamentário, tá? No balanço orçamentário é só o que é orçamentário. Aqui no balanço financeiro entra o que é orçamentário, entra o que é extra-orçamentário, saldo de caixa, transferências, tudo. Tudo que está relacionado a dinheiro, seja ele previsto ou não no orçamento, está colocado aqui. Aí você pode pensar, previsto ou não no orçamento, como é que o dinheiro entra sem ter previsão orçamentária? Você, quando está dirigindo seu carrinho na BR, está dirigindo lá e está ouvindo uma música que você gosta muito, pisa no acelerador, passa no radar, multa. Aquela fotinha bonita. Por mais que o poder público pudesse estimar essa receita, não era certo que ela ia acontecer. Ela acontece por estimativa. Só que essa receita ela é orçamentária. Porque o poder público usa estimativas de anos anteriores para prever mais ou menos quanto vai entrar de arrecadação com multas. Contudo, uma outra pessoa pode pegar um imóvel que lhe pertence e pode doar ao Estado. Ou mesmo pode fazer um acordo judicial e fazer uma dação e fazer um pagamento de uma indenização, de uma multa, de uma penalidade que nem se sabia quando da elaboração do orçamento. Então, nesses casos, esses ingressos e alguns dispêndios, como devolução de fiança e de caução em contrato administrativo, que ocorrem por fora do orçamento, independente da execução orçamentária, isso não entra no balanço orçamentário, mas entra aqui no balanço financeiro. Todo o dinheiro que entra passa pelo balanço financeiro. Todo o dinheiro que sai
passa pelo balanço financeiro. E essas definições aqui iniciais corroboram com a letra B. No balanço financeiro, ó, aqui foi aquele Ctrl+C, Ctrl+V vergonhoso. E são demonstradas, a partir daqui, ó, as receitas, a partir daqui, ó, desse ponto, e na questão a partir desse ponto. Ctrl+C, Ctrl+V igual, letra B está correta, se está correta não é o que a gente quer de gabarito. Vamos lá, balanço patrimonial. Aí você pensa, pronto, finalmente uma demonstração que eu conheço pelo menos o nome. Balanço patrimonial, porque na lei das SAs, na contabilidade geral ou na contabilidade aplicada ao setor privado, existe uma demonstração chamada balanço patrimonial. Aí você vai pensar, não, mas deve ser muito bom para ser verdade. Esse balanço patrimonial deve ser diferente daquele. Negativo. Esse balanço patrimonial aqui no setor público também é uma demonstração estática que visa apresentar bens, direitos e obrigações, ativos, passivos, patrimônio líquido, do mesmo jeitinho. Vamos para a definição e se liga na questão, porque agora vai começar a ser revelada a verdade. O balanço patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, a partir do evidencia aqui, qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público. Quais são as contas representativas do patrimônio público? Quais são as contas representativas do patrimônio? Ativo, passivo e patrimônio líquido. Lembrando que ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, entendendo esse passivo aqui como passivo exigível, claro. Bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação, natureza de informação de controle. Professor, faz só mais uma coisa. O que danados são atos potenciais? Atos potenciais em contabilidade pública diz respeito a todos os atos praticados no setor público que não alteram o patrimônio, mas que podem vir a afetá-lo. Aí você, peraí. É um negócio que é, mas não é? Tem, mas está faltando? É isso? É isso. Imagina, setor público assina um contrato com... Nós estamos vivendo tempos, no momento que eu gravo esse vídeo, estamos vivendo tempos de pandemia, né? Estou aqui no meu isolamento, no meu distanciamento social, conhecido como a vida normal que eu sempre levei, que eu gosto muito de ficar sozinho. Então, nós temos aqui atos potenciais. Esses atos potenciais, o governo federal assina um contrato para aquisição de equipamentos de proteção individual, máscaras e luvas. Todo mundo está entendendo de máscara agora. Então, máscaras cirúrgicas e luva. Assinou o contrato. Assinou o contrato é porque aconteceu alguma coisa, despesa, vai mexer no patrimônio, saiu dinheiro. Não, você só assinou o contrato. Só que assinar um contrato cria entre as partes uma obrigação. E a assinatura do contrato, muito embora a simples assinatura não afete o patrimônio, a assinatura estabelece para o poder público uma vinculação que vai alterar o patrimônio público no futuro. Vai alterar como? Na hora que eu receber as máscaras, começar a pagar as máscaras, recebo máscara, pago máscara, uso máscara, despesa com máscara. Então, ato potencial é algum ato que não... A assinatura de um contrato é o melhor exemplo. Não afeta o patrimônio quando acontece, mas pode promover alterações futuras. Pode vir a alterá-lo. Beleza? Atos potenciais. A Lei 4.320 de 64 confere viés orçamentário ao balanço patrimonial ao separar o ativo e passivo em dois grupos. Isso aqui é coisa de 64, né? Coisa de quando a contabilidade era outra. Dividia o balanço patrimonial em ativo financeiro e permanente, coisa que você, se estudou na contabilidade geral, nem viu. Se você entrou na faculdade de contabilidade depois de 2009, depois do advento das leis 11.638 de 2007 e 11.941 de 2009, você nem conheceu a estrutura do balanço antigo, tinha ativo diferido, tinha as provisões para liquidação duvidosa, eram contas redutoras de ativo, duplicatas descontadas, eram contas redutoras de ativo. O mundo era outro, a calça boca de sino era um sucesso, todo mundo tomava grapete. Mas, tempos de antigamente. Em função da dependência ou não da autorização legislativa ou orçamentária para a realização dos itens que o compõem. Eu lembro de muita coisa velha, é horrível isso.
Aí olha só, percebeu alguma coisa? Percebeu alguma coisa? Veja sua letra D. Tem aqui, ó, a partir de evidencia. Eu acho que na letra D tem alguma coisa que não está batendo com isso aqui. Mas deixa eu apresentar a outra demonstração que aí você vai entender o que eu estou querendo falar. Demonstração das variações patrimoniais. A demonstração das variações patrimoniais, DVP, evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes independentes de execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. Como resultado patrimonial, ele pega as variações aumentativas do patrimônio e diminui as alterações diminutivas do patrimônio. E, melhor dizendo, deixa eu colocar do jeito que está na norma, que você pode pesquisar na norma, e lá não tem VA e VD. O que tem na norma é variações patrimoniais aumentativas menos variações patrimoniais diminutivas. E essa diferença, telefone aqui incomodando de novo. Essa diferença é chamado de resultado patrimonial. Então, vamos seguir porque você já percebeu que a letra D está errada, mas vamos fazer a leitura sobre a DVP. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP, né? DVP é isso aqui, ó, demonstração de variações patrimoniais. Pelo confronto entre variações patrimoniais quantitativa, aumentativa e diminutiva, o valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do balanço patrimonial do exercício. Aqui eu quero chamar a atenção também, ó. Demonstração de variações patrimoniais só trabalha com variação quantitativa, ou seja, aqui só trabalha com fato modificativo, aumentativo ou diminutivo. Nada de fato permutativo. Fato permutativo não entra na demonstração de variações patrimoniais, só os modificativos. Aumentativos, chamados de VPA, ou diminutivos, chamados de VPD. Esse demonstrativo tem a função semelhante da demonstração do resultado do exercício. Aí você, professor, então o setor público não tem DRE? Claro que não, porque DRE apura lucro e setor público não se importa com lucro. As demonstrações contábeis não apuram lucro. Não que no setor público não possa acontecer lucro. Não que numa entidade, numa empresa pública não possa acontecer lucro. Pode acontecer. Só que esse não é um objetivo maior, pelo menos da imensa maioria das entidades públicas. Contudo, continuando aqui a leitura. É importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor de quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas nos elementos patrimoniais. O que eu estou querendo dizer? Que a DVP não é boa se deu positiva ou ruim se deu negativa. O que a DVP demonstra é, com a promoção dos serviços públicos, houve crescimento ou diminuição do patrimônio. Porque o patrimônio público, a função dele é prestar serviços públicos. Uma vez que os serviços públicos são prestados, o patrimônio pode sofrer aumento ou diminuição decorrente da prestação desse serviço. E a DVP que dá essa informação. Mas não é que... cresceu, é bom. O setor público não precisa crescer. Ele precisa prestar serviços públicos. Beleza? E a DVP permite a análise de como as políticas públicas provocaram alterações no patrimônio público, considerando a finalidade de atender às demandas sociais. E por isso a letra D está errada, porque a letra D traz demonstração de variações patrimoniais, mas coloca a definição de balanço patrimonial. E a outra demonstração que a gente vai trazer aqui é a de fluxo de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa, DFC, apresenta as entradas e saídas de caixa e classifica os fluxos operacional de investimento, os fluxos em operacional, de investimento e de financiamento. Aí você, pronto, professor, outra demonstração que eu conheço o nome, DFC. Balanço orçamentário, só há no setor público.
Balanço financeiro, só há no setor público. Demonstração de variação patrimonial, só há no setor público. Balanço patrimonial, tem nos dois, igual. DFC, tem nos dois, também é igual. A DFC indicará, aí a parte que nos interessa, ó, as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. A informação dos fluxos de caixa permite aos usuários avaliar como a entidade do setor público obteve recursos para financiar suas atividades e a maneira como os recursos de caixa foram utilizados. Tais informações são úteis para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis informações para prestação de contas e responsabilização. Olha o que eu tinha falado lá mais cedo, ó, accountability e tomada de decisão. E até eu tinha falado, esse trecho aqui está igualzinho à letra A. Ele pegou, identificará. E A, B, C, construiu a letra A. A letra A também está certa, e se está certa não é o nosso gabarito. Para fechar, isso mais virou uma aula sobre demonstrações contábeis aplicadas ao setor público do que propriamente a resolução, muito embora também resolvemos aqui. Eu quero falar só das outras duas demonstrações. A de mutações do patrimônio líquido, que demonstra a evolução, aumento ou redução do patrimônio líquido da entidade durante um período. A alteração total no patrimônio líquido durante o período representa o valor total do resultado desse período, adicionada a outras receitas e despesas reconhecidas diretamente como alterações no patrimônio líquido sem passar pelo resultado do período, junto com qualquer contribuição dos proprietários e deduzindo-se as distribuições para proprietários, agindo na sua capacidade de detentores de capital próprio da entidade. Aí você, professor, como assim? Como é que tem em setor público falar em entidades detentoras de capital? Como assim? Tem sócio, tem dono, como é? Ó, o MCASP, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, ele se aplica a um leque muito extenso de entidades públicas, inclusive empresas públicas que visam lucro. Inclusive, ele pode ser aplicado a sociedades de economia mista, que tem sócios, acionistas, como Petrobras, como Vale. Ele pode ser aplicado como Petrobras e Banco do Brasil, eu quis dizer. Petrobras e Banco do Brasil. Como pode ser aplicado, então, o manual tem que prever demonstrações típicas de empresas do setor privado. E por último, eu trago notas explicativas que, segundo o MCASP, são informações adicionais às apresentadas nos quadros das DCASP e são consideradas parte integrante das demonstrações. Sob notas explicativas no setor público, parte integrante das demonstrações. Seu objetivo é facilitar a compreensão das demonstrações contábeis e seus diversos usuários. Portanto, devem ser claras, sintéticas e objetivas. Englobam informações de qualquer natureza exigida pela lei, pelas normas contábeis e outras informações relevantes não suficientemente evidenciadas ou que não constam nas demonstrações. Então, galerinha, depois de tudo isso que a gente conversou sobre demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, fica claro que, conhecendo minimamente sobre demonstrações, você rapidamente marcaria a letra D, que é o nosso gabarito. Porque a letra D traz o DVP e apresenta uma descrição que fala em qualitativa e quantitativa, fala em atos potenciais e fala em situação patrimonial, sendo situação patrimonial uma questão estática, uma foto do patrimônio, coisa típica de balanço patrimonial. Então você marcaria letra D se tivesse um conhecimento razoável de demonstrações aplicadas ao setor público. Espero que você agora tenha se atentado ao que eu falei aqui e siga pelo menos uma das recomendações, que é ler a parte 5 do manual. Então, galerinha, ficamos aqui. Se você gostou dessa aula, gostou da explicação, esse jeito introvertido aqui do professor, adquire o curso que você vai ter mais dezenas e dezenas de aulas como essa para curtir e se preparar para o exame de suficiência. Vejo você na próxima resolução. Forte abraço, bons estudos e até mais.